Fala galera, beleza? Vamos gravar aqui então uma atualização do Bitcoin para a semana, tá? Então, o que está acontecendo aqui de maneira geral no mercado é que agora ele está corrigindo todo esse movimento de alta aqui, ó, tá? Desde os 49 mil dólares até os 65. O que aconteceu aqui que não foi muito legal? Ele tinha feito esse movimento de pivô aqui, né, ó? Onda impulsiva, onda corretiva, onda impulsiva. E essa onda corretiva aqui, ó, ela foi de certa forma forte, só que a devolução dela já está muito perto do último fundo, e isso não é bom. Então, o que que acontece? De fato, agora, ele corrigindo desde os 49 mil dólares toda essa pernada, a onda impulsiva dos 49 mil dólares, ela não foi tão grande. Então, se eu colocar aqui no 12 horas, por exemplo, eu acho que essa onda impulsiva poderia ter sido maior para ele corrigir menos, sair um pouco dessa zona aqui. Mas tudo bem. O que que tem de fato agora mesmo? Ó, se eu colocar aqui no 4 horas, a gente tem essa zona lateral aqui, tá? Essa lateralidade. Aqui a gente tem essa zona de demanda, que é esse bloco engolfado aqui, ó. Esse último candlezinho verde aqui é um bloco engolfado. Então aqui é uma zona de demanda compradora. E aqui, essa região aqui, ó, é toda uma região líquida. Então aqui tem muita liquidez, tá? Então, ele corrigindo todo esse movimento aqui, ó, que é o que a gente falou, né? Corrigindo toda essa região, você pega a Fibonacci, traço do fundo e vai até o topo. Então, ó, nós vemos que 0,618 de Fibonacci, que teoricamente significaria ali as últimas defesas do preço, tá bem em confluência com esse bloco engolfado, que é essa zona de demanda. Então, isso aqui é bem interessante para a gente estar observando. Junto com a liquidez que tem aqui, esse cenário ele acaba se tornando interessante, tá? Então, se você tá de fora, aqui pode ser uma boa região para você ponderar montar alguma operação, tá? Stop tem que estar abaixo da zona de demanda ali, né? Porque é basicamente a última resistência, o último suporte. E aqui ele estaria capturando a liquidez ao passo que ele estaria testando de fato essa zona de demanda aqui do 0,618, que está na casa dos 55 mil dólares. Porque aqui, quando ele chegou aqui, ó, ele não tocou muito bem na zona, né? Ele só chegou perto, mas não tocou. Então, isso quer dizer que ele tem ainda espaço para capturar a liquidez, principalmente está debaixo desse fundo aqui, ó. Principalmente está debaixo desse fundo e realmente ir testar a regiãozinha ali de demanda, tá? Que é uma região que a gente já está falando há algum tempo. Então, é aqui que eu ficaria de olho. Alguns sinais importantes aqui para o Bitcoin. Ó, o RSI do 4 horas, ele já está divergente, né? Então o RSI está fazendo, ó, fundos mais baixos, o preço está fazendo fundos mais baixos, enquanto o RSI está fazendo fundos mais altos. Então isso aqui já é uma boa característica se o preço vir capturar a liquidez e ele não perder esse fundo aqui, ó, no RSI, vai ficar legal, tá? Nos 60 minutos também dá para ver bem a divergência, né? Ó, dá para ver de uma forma bem clara, ó, o preço renovando mínimas, ó, fazendo sempre os topos aqui mais baixo, enquanto o RSI não está acompanhando esse movimento. Então isso aqui demonstra uma fraqueza escondida, uma fraqueza no contexto da queda. Então o que agora está ajudando o Bitcoin a cair nesse exato momento aqui é o DXY. Então, ó, se eu for aqui pro DXY, a gente vai ver o quê? Que ele está fazendo aqui, ó, o primeiro repique, né? Após uma sequência de quedas, né? Então, olha quantas quedas que o DXY estava tendo, né? Ó. E agora ele está buscando por um topo mais baixo do que o topo anterior, que é aqui nessa região aqui dos 103 mil pontos, tá? Então, o DXY agora, ele tá fazendo essa onda corretiva, que é a contrária do Bitcoin, né? O Bitcoin tá caindo, o DXY está subindo, correlação negativa de mercado, tudo muito claro aqui. O DXY abriu hoje, ó, é, já 2 de setembro, ele abriu com força compradora, provavelmente para testar essa onda corretiva. E a primeira zona que o DXY poderia sentir é na casa dos 102 mil pontos.
Então, se ele sentir aqui e continuar a queda, a gente vai ver algum respiro lá no mercado cripto. Então, essa ida do DXY até os 102 mil pontos aqui, que é 0,5 de Fibonacci, poderia facilmente levar o Bitcoin lá para aquele movimento de captura de liquidez que a gente falou até agora. De maneira geral, o cenário do DXY ainda é de captura de liquidez aqui, né? Fazendo esse Wyckoff aqui bem grandão aqui, ó. No tempo gráfico diário, que é a correção lá do 3 meses, e ainda tem a probabilidade dele vir e capturar aqui esse Spring aqui para dar ainda mais um respiro para o mercado cripto, tá? Então, o motivo dessa queda agora que tá tendo é porque o DXY abriu em alta, né? Se eu colocar aqui no tempo gráfico de 4 horas, vai ficar bem claro de ver, ó. Ele aqui era uma zona de demanda que ele não respeitou. Então, a próxima zona de demanda aqui do DXY é aqui no 102, 103 mil pontos, aqui quando ele está chegando, que é confluência ali com 0,5 de Fibo. Então, ó, é a mesma Fibonacci que eu peguei lá, mas traçando aqui pelo 4 horas, ó, é a próxima zona. Então, aqui vai ter uma pressão de venda no DXY e vai ser um momento bem decisivo daí lá pro Bitcoin, né? Para ver o que vai acontecer. DXY quis formar aqui, na verdade, esse ombro, cabeça esse ombro, né? O que não é muito bom pra gente lá do mundo cripto, porque ele tem alvo aqui em cima, daí, ó, lá na casa dos 102, 103 mil pontos, o que levaria o mercado cripto a sofrer mais. Mas não precisamos se preocupar ainda com isso, vamos esperar essa zona aqui dos 102 aqui, ó, 101, 102 mil, esse quadrado aqui é a próxima zona de resistência do DXY. E isso vai impactar aqui no movimento do Bitcoin, tá? Então, para mim, o Bitcoin tá fora. Essa região aqui dos 55 mil dólares é uma região que você pode estar ponderando montar alguma operação. E aqui o RSI já está demonstrando alguma coisa. De maneira geral, o cenário é de correção desse movimento como um todo aqui, tá? Ó, tá corrigindo o movimento como um todo, que está tentando reverter o movimento de correção do mensal, que é a análise macro que a gente já falou na semana passada, fala basicamente toda semana, que é o movimento de correção do mensal com 49 mil dólares sendo o possível fundo do mensal. Quando que as coisas começam a ficar perigosas aqui para os 49 mil dólares? É se essa região aqui dos 55 mil não segurar. Aí a gente não tem suporte mais. O próximo suporte seria só os 49 mil de fato, e aí a gente poderia ver o Bitcoin renovando mínimas e esse cara não ser o fundo do mensal e a gente continuar a correção do mensal e aí a gente vai ter que falar mais para frente, tá? Mas de maneira geral, para a gente não ficar ansioso, né, e querer prever o que vai acontecer, a próxima zona de demanda do Bitcoin é 55 mil dólares, tá bom? E é aqui que a gente tem que ficar de olho como que vai ser a reação e já batendo ali a confluência com o DXY. No momento, a gente tem algumas confluências que nos dizem que a queda está ficando desinteressada, né? Que é principalmente o RSI divergente, mostrando que a força do contexto como um todo já não está tanto de queda. E aqui é uma estrutura lateral, né? Pode ser o Wyckoff ou não, isso não importa. O que interessa é a liquidez em zona de demanda. É isso que interessa pra gente. Beleza? Galera, isso aí então, tá? Bom final de semana. Bom final de semana, não. Bom início de semana pra vocês. Tamo junto. Qualquer dúvida, sabem me encontrar. Valeu!